Estão me ouvindo bem? A partir de agora, a aula está sendo gravada, tá ok? Vamos falar hoje sobre este assunto que é do interesse de vocês, inclusive, contratos e licitações, certo? Talvez a participação em licitações represente um importante nicho financeiro para empresas de engenharia hoje em dia, e não tem nada de errado realizar obras públicas dentro da moralidade, dentro da correção da ética, né? Então, se você consegue trabalhar dessa forma, não tem nada de errado, pelo contrário. Obras públicas precisam ser realizadas, tá? O governo não tem, na maioria dos casos, um departamento de engenharia que possa fazer essas obras sem contratar empresas particulares, e essas empresas particulares devem desempenhar esse papel da melhor forma possível. E esta concorrência se dá de quem vai fazer a obra através do processo de licitação. Uma vez feita a licitação, é celebrado um contrato entre a administração pública e o particular. Contrato esse que rege-se pelas mesmas normas dos contratos em geral, com a única exceção de ser um contrato que vai se pautar pela primazia do interesse público, tá? O interesse público se sobrepõe ao interesse particular na contratação, certo? Então, toda vez que tiver alguma questão envolvendo conflito entre interesse público e interesse privado, o interesse público vai se sobressair. Fora isso, a gente vai aprender um pouquinho sobre a teoria geral dos contratos, para que vocês tenham uma mínima noção sobre a validade dos negócios jurídicos e dos contratos. E depois a gente vai aprender um pouquinho sobre licitações, para que vocês tenham a noção de como funciona a sistemática legal das licitações do Brasil. A gente não vai pormenorizar os processos, tá? Porque seria necessário um amplo estudo da lei de licitações, e a gente não dispõe de tempo suficiente nessa disciplina para pormenorizar esses aspectos que às vezes dizem respeito mais a estudantes de direito do que a estudantes de engenharia. Mas o amplo conhecimento, mesmo não sendo necessário, não impede a aquisição de um conhecimento básico para que vocês tenham pelo menos um norte e saibam como chegar a concorrer ao processo de licitação. Vamos lá. Primeiro vamos conceituar contrato. Orlando Gomes fala que o contrato é um negócio jurídico, tá? Começa com essa ideia. Faz parte, né, de um amplo espectro chamado atos jurídicos, tá? Nos atos jurídicos você tem os atos jurídicos em sentido estrito, que são os atos praticados que têm uma consequência legal definida, tá? E tem os negócios jurídicos, que fazem parte dos atos jurídicos em sentido amplo, tá? Que seriam aqueles atos jurídicos que, uma vez praticados pelos negociantes, buscam um fim definido por eles, não pela lei. Então, quando você pratica um negócio jurídico, e o contrato é um negócio jurídico, você está buscando criar, extinguir ou modificar direitos que envolvam as partes contratantes daquele negócio. E nessa ideia, você está visando criar, extinguir ou modificar os direitos relativos à vontade, à autonomia da vontade de cada um dos contratantes. Isso quer dizer que quem celebra um contrato está ciente do que está fazendo e está ciente do fim que deseja alcançar com a celebração desse contrato.
Segundo característica dos contratos é que eles são bilaterais ou plurilaterais, no sentido de que vão ter mais de uma parte contratante sempre, certo? Então, na quantidade de partes contratantes, não existe contrato consigo mesmo. Ninguém consegue celebrar um contrato sem ter outra pessoa para contratar. Na classificação dos contratos, até vocês vão achar uma definição de contratos unilaterais, mas não é porque eles têm uma pessoa só, certo? É porque eles geram obrigações só para uma pessoa. É o caso da doação, por exemplo. É um contrato de doação que tem o doador e o donatário, portanto, duas pessoas, só que só o doador adquire a obrigação de entregar uma coisa. O donatário só tem direitos, não tem obrigações. O que significa que, nesse caso, o contrato ele só gera obrigações para uma parte, mas ele tem duas partes, tá? Então, em relação à quantidade de contratantes, ele é bilateral, porém, em relação às obrigações, aos efeitos que ele gera, ele é classificado como unilateral. Então, não existe contrato de uma pessoa só. Esse vínculo, esse contrato, depende para sua formação de encontros de vontades. Ou seja, para formar um contrato precisa de uma proposta e de uma aceitação. Quando você faz uma proposta e você tem uma aceitação, você tem um encontro nas vontades rumo ao mesmo fim, certo? Essas vontades que eram divergentes, elas passam a ser convergentes para o mesmo fim, ok? E estas vontades, quando se encontram e formam este vínculo, criam entre si uma norma jurídica individual reguladora de interesses privados das duas partes, gerando direitos e obrigações recíprocos. Princípios fundamentais do direito contratual. Quais são as normas, né? Essas normas basilares, normas que fundamentam a interpretação das leis, normas que fundamentam o entendimento do direito, que são os princípios, relacionados ao direito contratual. O primeiro deles é a autonomia da vontade, que se baseia na questão de serem os particulares, os cidadãos, as pessoas que contratam, capazes de emitir vontade própria. E esta liberdade de contratar, ela deve ser respeitada, certo? Eles podem ter a liberdade de contratar ou não, ou seja, eu quero contratar ou não quero contratar, de contratar com aquela pessoa ou não, ou seja, com quem quero contratar, e do objeto do contrato, o que quero contratar. Então você vai ter uma tripla liberdade de querer ou não fazer um contrato, de querer ou não fazer um contrato com aquela pessoa, ou seja, o quem, e de querer ou não contratar aquilo, o que, né? Essa ampla liberdade, ela raramente é mitigada. Raramente é mitigada. Por exemplo, se você quiser contratar energia elétrica para sua casa, você tem que contratar a CEMIG, porque há um monopólio da exploração, certo? Se você quer contratar água e esgoto para sua casa, você precisa contratar a Copasa aqui na região, né? Dentro da cidade de Patinga, por exemplo, sim, porque há um monopólio. Então, o com quem fica mitigado, tá certo? No contrato de licitação, o que fica mitigado. Você não pode determinar o que você deseja fazer, porque aquele processo adesivo, né, quando você se cadastra para participar da licitação, você está aderindo à proposta da administração pública da forma que essa proposta é apresentada, tá?
Então você não tem nem liberdade de escolher com quem contratar, nem a liberdade de escolher o que contratar. Mas você tem a liberdade, aí essa ninguém tira de você, de contratar ou não. Você não é obrigado a contratar com a administração, você não é obrigado a participar da licitação de forma nenhuma. Ok? Bom, a liberdade de contratar ela está limitada, e essa limitação ela se encontra na lei. Você não pode contratar coisa ilegal, ilícita. Está limitada na ordem pública, que a lei se insere, né? Mas você não pode contratar coisas que causem desordem, que firam a harmonia da sociedade, alcançada pelo direito, às vezes, tá? E também não pode ferir bons costumes. Quando eu digo bons costumes, eu não estou me referindo a costumes religiosos, não estou me referindo a costumes sexuais, a costumes de família, nada disso. Estou me referindo aos costumes que regem o direito contratual, certo? Aos costumes que envolvem o direito de uma prática geral e que regem a boa contratação entre as pessoas. Esses bons costumes não podem ser feridos. Tá? Segundo princípio é o princípio do consensualismo, segundo o qual muitas vezes não é necessário ato formal algum para valer um contrato, sendo até válido contrato tácito e até verbal. Ora, professor, como que eu provo a existência de um contrato se eu não tenho um instrumento escrito entre as partes, assinado pelas partes, para comprovar que houve essa contratação? Você comprova da forma que você desejar. Desde que aquela prova seja legal e admitida em direito, você pode comprovar pela troca de e-mails, você pode comprovar pela troca de conversas de WhatsApp, de áudio, de vídeo, de testemunhas. Ocorre que na vida de vocês vão encontrar inúmeras possibilidades de contratar, às quais eu não recomendaria um contrato verbal. Existem contratos em que é possível celebrar um contrato não solene, um contrato verbal, por exemplo, uma locação de imóvel. É possível? Sim. Um contrato verbal de locação. É recomendável? Não, não é recomendável, porque as cláusulas específicas de um contrato, elas só são possíveis de comprovar, muitas vezes tendo uma contratação por escrito. No mínimo, uma negociação feita através de troca de mensagens ou de e-mails, com uma aceitação expressa da outra parte, no mínimo. Porém, a celebração de um contrato escrito, às vezes, ainda continua sendo a melhor forma de demonstrar o conteúdo de um contrato. Não a validade, não a existência, porque a validade e a existência nós podemos comprovar por outras formas, mas o conteúdo de um contrato, as especificidades de um contrato, a gente às vezes não conseguiria comprovar sem a existência de um contrato escrito. Ah, mas professor, como que eu comprovo que aquela posse ela não é um comodato e sim uma locação? Ou seja, João está na casa de José. Como que eu provo que ali há um contrato de locação entre João e José? Primeiro, a casa não é de João, é de José. Então, no mínimo, um comodato haveria. Tá? Comodato é o empréstimo de coisa infungível. Então, você entregou uma coisa em empréstimo para ser devolvida depois. No mínimo, um comodato haveria, certo? Ou uma invasão por parte de João. Tá? Então, ou há um comodato ou há uma invasão. Ok. O que está acontecendo todos os meses? João está depositando na conta de José uma quantia de R$1.000. Uai, peraí.
João está morando na casa de José e fazendo um depósito mensal para ele. O que é isso? Locação. Se não tiver outra questão que justifique a existência desse comportamento dos dois, o de José permitir que João more na sua casa e o de João depositar valores mensais na conta de José, é óbvio que existe o contrato de locação. Porém, especificidades do contrato. Pode ou não pode sublocar? Pode ou não pode usar aquele imóvel para fins comerciais ou residenciais ou o que quer que seja? Então você precisa, às vezes, de um contrato escrito para ter as devidas cláusulas. Quanto que é o valor da multa se João resolver sair antes? Qual que é o prazo da locação? Tudo isso a gente precisaria de um contrato escrito para comprovar de forma eficaz que há uma locação e como se rege essa locação. Mas, não sendo exigida pela lei... Só um instante. Não sendo exigida pela lei uma forma específica, o simples consentimento entre as partes é suficiente para formar um contrato, tá bom? Não exigindo-se forma escrita ou forma de escritura pública, etc. Alguns contratos são solenes. Por exemplo, a compra e venda de imóvel. Ela precisa ser feita por escritura pública que depois vai ser levada a registro no cartório de registro de imóveis para então se transferir a propriedade. Então, em alguns casos, é exigida a forma especial ou solene. Em outros casos, basta o consentimento. Princípio da obrigatoriedade. Uma vez celebrado, o contrato faz lei entre as partes signatárias, aquelas que assinam aquele contrato. Aquele contrato gera obrigações e gera direitos entre as partes, de forma que uma parte pode exigir, inclusive atacando o patrimônio da outra parte, o cumprimento do contrato. Ok? Uma vez celebrado, um contrato deve ser cumprido. Essa frase em latim que representa essa obrigatoriedade dos contratos, a gente chama de pacta sunt servanda. O que seria pacta sunt servanda? Os contratos devem ser cumpridos, ok? Porém, existe hipótese legal no artigo 478 até o artigo 480 do Código Civil, que estabelecem que, após a contratação, se surgir um fato imprevisível que modifique o equilíbrio do contrato, tornando esse contrato excessivamente vantajoso para um e excessivamente oneroso para o outro, ou seja, um contrato começou a dar lucro demais para uma das partes e prejuízo demais para outra parte, em virtude de um fato posterior, imprevisível pelos dois. Ou seja, nenhum dos dois poderia prever que aquilo ali ia acontecer, e uma vez acontecido, aquilo modificou o equilíbrio do contrato, tornando aquele contrato impraticável para uma das partes, ok? Alguns fatos previsíveis não podem ser utilizados como argumento para revisar um contrato baseado nessa teoria da imprevisão. Vou dar um exemplo. Inflação é previsível, ok? Inclusive, o Banco Central ele faz previsões a respeito da inflação. Lógico que algumas coisas no mercado, no mercado acionário, mercado financeiro de forma geral, mercado cambiário, podem vir a alterar a inflação. Entretanto, é previsível essa oscilação da inflação. Você não pode alegar que não sabia que ia ter inflação. Todo mundo sabe que tem inflação e que acontece, os preços se alteram, os preços são modificados e as partes têm obrigação legal de prever eventual alta dos preços no momento da contratação. Elas precisam se cercar da segurança necessária para suportar
eventual efeito da inflação na contratação. Senão, não haveria contrato cumprido nesse mundo. O tomate subiu 5%, o arroz subiu 20%. Todos os contratos vão ser descumpridos. Seria insuportável viver num país onde o contrato não fosse cumprido, a palavra dada não fosse gerar nenhum vínculo. Sem falar que o judiciário não ia fazer outra coisa, senão revisar contratos. Ok? Bom, então as obrigações acordadas precisam ser cumpridas. Inclusive, o patrimônio do devedor pode ser atacado caso ele não pague as suas obrigações. Em situações excepcionais, como eu disse, o contrato poderá ser revisto se por um fato imprevisível dos dois o equilíbrio for rompido. Ok? Recomendo a leitura dos artigos 478 a 480 do Código Civil. Anota aí para ler depois. 478 a 480 do Código Civil. Princípio da relatividade dos efeitos do negócio jurídico. Vocês lembram quando eu expliquei para vocês sobre propriedade, que eu disse que os direitos reais têm eficácia erga omnes, ou seja, são eficazes contra todas as pessoas. Isso significa que se eu sou o dono de um imóvel, todas as outras pessoas do mundo são obrigadas a respeitar meu direito de propriedade, não tendo direito de me tolher essa propriedade. E eu posso agir contra qualquer um dos habitantes da terra que invadir meu terreno. Certo? Isso é eficácia erga omnes. No contrato isso não acontece. O contrato tem eficácia entre as partes somente. Tá? A gente chama em latim de eficácia inter partes ou inter pars. Somente as partes que assinam um contrato é que são vinculadas por ele. Você, por exemplo, não pode vir exigir de Mévio, que é irmão de Tício, um contrato que você assinou com Tício. Você não pode chegar para Mévio e falar assim, Mévio, eu contratei com seu irmão Tício, certo? E ele me deve tal prestação por conta desse contrato. Como ele não está pagando, eu estou cobrando de você. Isso é impossível juridicamente falando, tá? Mévio pode até fazer um ato de benevolência e pagar pelo Tício, mas ele não pode ser cobrado, ele não pode ser exigido nesta prestação. Porque ele não é signatário do contrato. Ele não assumiu qualquer obrigação perante a outra parte. Ok? Então, o contrato é relativo apenas às partes que o assinam. Eventualmente, um contrato pode ferir direito de outras pessoas. Por exemplo, quando o João contrata com José a exploração de determinado terreno, e esta exploração efetuada por José começa a causar danos a Pedro, que tem uma propriedade vizinha. Vocês já viram o direito de vizinhança, né, que a gente já estudou em direito de vizinhança, que a exploração de uma atividade não pode ferir os direitos de outrem. Dessa forma, embora o contrato seja de João e José e Pedro não tenha nada com a execução desse contrato, ele pode vir a, por exemplo, embargar a execução desse contrato, porque a execução desse contrato está lhe causando prejuízo, certo? Então, nesses casos, não as obrigações e direitos, mas os efeitos do contrato extrapolam as partes contratantes, gerando algumas vezes direitos para outras partes, ok? Por fim, o princípio da boa-fé sinaliza que quando houver uma contratação, as partes precisam guardar fidelidade entre si, precisam guardar uma boa relação baseada na probidade. O que é probo? É a pessoa leal, a pessoa fiel, é a pessoa confiável, tá? Honesta. Probidade é honestidade, ok? Então, quando você vê que um candidato está sofrendo uma ação de improbidade, é que pelo menos se suspeita que ele tenha sido desonesto com o dinheiro público, ok? Então vamos lá.
E às vezes, por causa da boa-fé, você precisa interpretar um contrato de acordo com o que as partes quiseram, as partes contratantes, e não com o que elas escreveram ou assinaram. A língua portuguesa é uma língua complexa que às vezes engana as pessoas. Vamos dar um exemplo. Outro dia eu estava corrigindo um trabalho, um TCC que eu estou orientando, e meus alunos queriam escrever ao encontro de, e escreveram de encontro a. Qual que é a diferença? Ao encontro de encontro a. Ao encontro de alguma coisa é no mesmo sentido. Estou concordando. Se a minha opinião vai de encontro à sua, nós estamos discordando, contrário, sentido contrário. Então essa complexidade da língua portuguesa às vezes faz você escrever uma coisa e querer outra. Ok? Se você escreve uma coisa, mas tá na cara que você quer outra, tá na cara que você quer outra coisa, você precisa que esse contrato seja interpretado de acordo com a sua intenção, em vez de ser interpretado no sentido literal da linguagem. E essa intenção deve obedecer ao princípio da boa-fé. E a boa-fé entre as partes deve respeitar a real intenção entre as partes. Não, olha, colocou uma coisa aqui no contrato, mas o que a gente negociou foi diferente. Imaginem vocês que eu estou vendendo uma padaria, tá? E aí você se interessa, Daniela, em te comprar minha padaria, ok? E aí, tudo bem. Você está interessada em comprar minha padaria, você vê o movimento, você vê que eu vendo bastante pão, que gera fila, e você fica animada. Você paga à vista e compra minha padaria. Eu pego o dinheiro e sumo. Um dia depois de você comprar minha padaria, começa uma obra no imóvel em frente, do outro lado da rua. E essa obra avança rapidamente, começa a subir, né, uma vitrine bonita, começa não sei o que, e você não sabe o que está sendo feito ali. 3 meses depois eu tiro os tapumes e o que tem ali é uma delicatessen gigantesca, que vende pães, bolos, vende pudins, que vende pizzas, e é um troço que é estonteante. As pessoas automaticamente deixam de comprar pão na sua mão e vão comprar lanches, pães, bolos, tudo no outro lado da rua. Como há leis que impedem que eu pessoalmente explore atividade comercial no mesmo ramo, seria uma concorrência desleal, a lei empresarial impede isso, eu nem coloco o meu nome. Mas eu sou visto rodeando aquele negócio de vez em quando. Você percebe que eu me cerquei de estratagemas para fazer você adquirir aquele ponto antigo que não dava nem para ser reformado, e se reformado não dava para fazer muita coisa, para que você depois roubasse a minha clientela, se escondendo através de uma pessoa jurídica que não dá para identificar que você está nela. Você aparece ali naquela delicatessen de vez em quando, mas não dá a entender, não tem como comprovar que você é o dono. Às vezes você está na porta, às vezes você está sentado tomando um cafezinho, mas você conversa com todos os funcionários, você dá sinais de que é dono. Eu não consigo comprovar isso. Ninguém fala que o dono é você. Então você não guardou a boa-fé contratual. Nem de avisar que você ia construir um negócio do outro lado, e nem durante a execução do contrato, nem pós. Ok? Então você entende dessa forma, né? Mesma coisa, se você compra um carro zero e capota esse carro, leva ele na lanternagem, esse carro é refeito, ele é consertado, mas o próprio lanterneiro fala para você, olha, o carro ficou bonito, né? Quando é visto assim, ele tá novinho, a pintura tá zero, deixei bacana, porém o chassi dele deu uma empenada.
Ele não é mais um carro confiável aerodinamicamente falando, nem estabilidade nas curvas, você não vai poder confiar mais nesse carro. De mecânica ele está ótimo, de lataria ele está bonito. Porém, você sabe que esse carro foi capotado e ele não está mais, ele envergou. Você coloca o carro à venda na OLX, aconselhado pelo próprio mecânico lanterneiro que consertou o carro, e aí encontra um comprador interessado que chega e se deslumbra com o estado da pintura que acabou de ser feita, então só poderia estar perfeita, se deslumbra com o motor que está zero, está pouco rodado, e se deslumbra com o estado geral do carro, que está muito bom. Só que ele não consegue identificar que tem um problema de empenho do chassi. E você não o comunica disso. Você deixa ele deslumbrado com o fato do carro estar pouco rodado e em bom estado de conservação, e deixa ele adquirir o carro pelo preço cheio, pelo preço que seria vendido um carro absolutamente novo. Essa falta de boa fé, que faz com que você não informe a ele, tá, que o carro contém um problema, ela não guarda respaldo com o ordenamento e com o princípio da boa-fé, tá? Com o ordenamento jurídico e com o princípio da boa-fé. O artigo 422 fala que as partes deverão guardar a boa-fé na formação e na execução dos contratos, tá? Eu digo mais, devem guardar a boa-fé nas negociações preliminares e pós-execução dos contratos, pós-exaurimento dos contratos, ok? Bom, todo contrato ele precisa passar por uma análise para verificar sua validade, tá? Essa análise passa por 3 planos que a gente vai falar agora. O primeiro plano, que está em vermelho aí embaixo, é o plano da existência. A gente vai analisar se um contrato existe ou não existe. Para a gente analisar se um contrato existe ou não, a gente tem que primeiro saber, houve uma manifestação de vontade? As partes quiseram fazer alguma coisa? Sim. Segundo, houve agentes? Houve uma parte contratante aqui, outra parte contratante aqui? Sim. Porque não é... Por exemplo, se tiver só um agente, não existe um contrato. Precisa de 2 pessoas, não tem contrato consigo mesmo. Então precisa ter 2 pessoas. Segundo, terceiro, tem um objeto? Tem uma coisa a ser contratada? Porque se eu chegar pro Walker e falar com ele, ô Walker, aproveitando aí que você tem esse nome, deixa eu te vender um whisky. E aí o Walker fala, ô Léo, tudo bem, eu quero comprar. Existe um objeto, que é a venda de um whisky, certo? A Daniele, por outro lado, chega pro Gênesis e fala assim, ô Gênesis, deixa eu te vender uma coisa, aí você me paga um valor. Tá, mas que coisa? Qual valor? Ah, qualquer coisa, qualquer valor. Só quero contratar. Não existe contrato com prestação indeterminada dessa forma. O objeto é que precisa ser estabelecido. Eu preciso saber o que estou contratando. Ok? Terceira coisa, precisa ter um objeto. Terceira coisa, é necessário haver uma forma. Alguém chega para o juiz e fala assim, ô senhor juiz, eu estou aqui para exigir o pagamento por uma venda que eu realizei com fulano. Tá bom, mas você entregou alguma mercadoria? Não, na verdade não. Eu pensei, passei na frente e pensei em vender para fulano porque eu vi que ele estava precisando. Então eu estou querendo aqui entregar essa mercadoria e cobrar dele. Isso não existe o contrato assim. Porque o que acontece? É necessário pelo menos haver uma forma verbal
na contratação. A vontade precisa ser manifesta, tem que sair do pensamento, ok? Então o pensamento ele não gera direito. Ninguém vai ser julgado. O direito, a moral preocupa com o pensamento lá atrás. A moral fica preocupada com o que você está pensando, o que você está imaginando nos seus sonhos. Direito não. O direito tem mais coisa com que se preocupar. Tá? Ele não vai preocupar com o que você está pensando. Se você pensou em matar seu professor porque acordou você na segunda de manhã, o direito não está nem aí. Você não pode fazer isso, executar. Tá? Então, se você só pensou, está de boa, eu te perdoo. Não tem problema não. Tá bom? Agora, não dá para querer que exista um contrato sem que haja uma forma. Ah, professor, que forma? Qualquer forma. Tem que ter uma forma. Ou é verbal, ou é escrito, ou é público, ou é particular. Tem que ter uma forma. É preciso que o mundo perceba a existência de um contrato, porque se ninguém percebe que é um contrato, não há. Ok? Até mímica pode ser usado. Por exemplo, eu chego para João e falo: e aí, João, quer comprar meu carro? Estou pedindo 10 mil reais. O João fala assim: quero. Isso significa que ele quer. Ele não falou quero, eu tô falando, ele só fez o joinha com a mão. Tá? Isso significa que ele quer, ele fez uma mímica. Ele demonstrou aceitação através de uma mímica. Vale, vale. Vale. Se eu tiver como comprovar: João, você quer comprar meu carro por 10 mil reais? Esse é o carro, olha aqui, pode ver. Ele fala assim, ó. Isso significa que ele quer. E aí depois, ele já me entrega o dinheiro, eu já entrego o carro para ele. É óbvio que houve um contrato. Óbvio. Tá? Então, para existir um contrato, precisa ter esses 4: manifestação de vontade, agente, objeto e forma. Basta que haja para que o contrato exista. Validade do contrato é o segundo plano que a gente analisa. Aqui não basta haver manifestação de vontade, não basta haver agente, não basta haver objeto e não basta haver forma. É preciso que a manifestação de vontade seja livre e de boa fé. Olha só, é necessário que quem quer algo não só expresse que quer, mas expresse livremente, sem ser obrigado e sem estar em erro, sem estar enganado, e que ele tenha boa fé ao contratar. O direito não pode privilegiar, não pode proteger, dando validade, um contrato celebrado de má fé por alguém. Então é necessário que, para que haja validade ao contrato, que a manifestação de vontade seja livre de boa fé. E os próximos requisitos de validade estão no artigo 104 do Código Civil. O primeiro deles é que aquele agente, está no inciso 1º do artigo 104, aquele agente que a gente falou que tinha que existir para que o contrato existisse, os agentes, na verdade, eles precisam ser capazes. O que é um agente capaz de contratar? Existe a capacidade genérica, que é a aptidão para contratar, que é aquela que você adquire aos 18 anos, ou se ainda não tiver 18 anos, precisa ser emancipado, e se não for emancipado e não tiver 18 anos, tem que ser representado ou assistido, conforme o caso, pelo seu representante legal. Então, primeira coisa, observa-se se o agente era capaz. Se era capaz, vamos ver o objeto. O objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos entender o que é isso. Lícito dentro da lei, não ofende a lei. Então, o objeto lícito é aquele que está de acordo com a lei. Eu não posso contratar um aviãozinho para minha boca de fumo e querer que esse contrato tenha validade. Aí ele não foi trabalhar, eu vou processar ele. Não posso. Tá? Não posso. Esse contrato não tem objeto lícito, não cabe. O direito não ignora a validade desse contrato e não vai gerar efeito.
Possível. O contrato, ele tem o objeto do contrato precisa ser possível juridicamente. Eu não posso contratar e entregar para você toda a areia que existe no mundo. Eu não posso me obrigar a entregar para você em um único dia 300 mil toneladas de areia. É impossível para mim fazer isso. Tá? Então, se o objeto não é possível fisicamente ou juridicamente, tá? Você não pode contratá-lo. Eu não posso contratar com você um terreno na Lua, porque eu não tenho um terreno na Lua. É impossível juridicamente. E sequer é possível tomar posse de um terreno na Lua. Eu não posso contratar com você a luz do sol ou o ar que você respira, porque é algo que não é possível ser vendido. Juridicamente não se admite a venda de luz do sol ou ar que se respira, e assim sucessivamente. Água do mar. Alguém pode privar alguém da água do mar? Não tem jeito, certo? Determinado ou determinável significa que o objeto, ou você sabe exatamente o que é, para você saber o que você vai ter que entregar, ou pelo menos, antes de cumprir o contrato, esse objeto tem que ser determinado, certo? Então, ou ele é determinado no momento da formação do contrato. Todo mundo está me ouvindo bem? Teve uma falha na conexão aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem? Fala um sim aí para mim. Beleza. Ou você sabe o que vai fazer no momento da formação do contrato, ou seja, ele é determinado desde o início, ou ele é indeterminado agora, mas ele vai ser determinável antes do cumprimento. Você pode contratar um objeto aleatório, você pode contratar uma prestação incerta, mas lá na hora de pagar, de cumprir a sua parte, você sabe exatamente o que você tem que fazer. A escolha é feita antes, tá? Aí tudo bem. O que não pode é você contratar algo que não seja determinável, por exemplo, algo que, pelo menos em relação à quantidade de gênero, não seja dado a outra parte do conhecimento. Exemplo, Luísa, eu vou te entregar uma quantidade de alguma coisa. A Luísa, tá, Léo, beleza, temos um contrato, você me entrega alguma quantidade de alguma coisa. Isso não existe, isso não é um contrato válido. Por que não é um contrato válido? Teve outra falhazinha aqui na conexão, espero que vocês estejam me ouvindo. Tá? Continue me dando feedback aí se estão ouvindo bem. Se continuar dando essas falhas, eu vou conectar no cabo. Aí vocês me falem, porque eu preciso saber como é que está a estabilidade. Pois é, pessoal, eu vou lá pegar o cabo e vou reconectar, tá? Só um instantinho. Bom, pessoal, vocês estão aí me ouvindo? Tá tudo bem?
Tô de volta aqui, tá, pessoal? Agora conectei com o cabo. Imagino que não teremos mais problemas de conexão. Vamos ver. Então, como eu via dizendo, é necessário que o objeto, ao menos no tempo da execução do contrato, seja determinado para que as pessoas tenham essa convicção exata do que precisam cumprir. Algo que não seja determinado nem quanto à quantidade, nem quanto ao gênero, por exemplo, o que seria uma quantidade? 10 sacas. O que seria um gênero? Café. Se eu souber, pelo menos, que eu tenho que entregar 10 sacas de café, a qualidade desse café pode ser determinada depois. Agora, não é possível eu fazer um contrato determinando apenas que eu tenho que entregar 10 sacas. E se for de ouro? E se for de diamante? Não é possível, tá, se contratar sem ao menos determinar quantidade e gênero, ok? E por fim, nós temos o inciso 3 do artigo 104, que diz respeito à forma. A gente até já falou um pouquinho disso quando a gente estava falando lá da boa-fé. A forma, ela pode ser solene, quando a lei determina, prescreve uma forma específica, ou pode ser livre, quando a lei não deixa nenhuma prescrição sobre qual forma deve se adotar. Exemplo de contrato de forma livre, locação, pode ser até verbal. Exemplo de contrato solene, doação tem que ser escrito, venda de imóvel tem que ser escrito e com escritura pública, tá certo? Então, alguns contratos são solenes, para esses, de forma prescrita em lei, tem que se obedecer à forma. Outros contratos são livres e para esses basta que vocês não adotem nenhuma forma proibida, tá certo? E por fim, nós temos a eficácia de um contrato, que é medida através da existência ou não de um elemento acidental. Esses elementos acidentais a gente chama de condição, termo ou encargo. O que seria condição? É um evento futuro incerto, a gente não sabe se vai acontecer. Tá? Por exemplo, se eu falar para vocês que eu faço uma doação para a turma de vocês, quando o Atlético Mineiro for bicampeão de alguma coisa, a gente sabe se isso vai acontecer um dia? Talvez nunca. Tá? A gente pode fazer uma contratação falando assim, eu dou para vocês uma viagem o dia que o Cruzeiro voltar para a primeira divisão. A gente não sabe se vai acontecer, talvez não aconteça, certo? Então, não necessariamente a condição é algo que está no futuro e que talvez nunca venha a acontecer, não exista. Existe a possibilidade de contrato condicional, por exemplo, se a Joana formar em medicina, eu dou para ela um carro. Se o Felipe concluir o curso de pilotagem em avião, eu vendo para ele a minha casa perto da base e tal. Você está condicionando a eficácia de um contrato a um evento futuro incerto. É possível que a pessoa nunca se forme? É possível. Outro elemento acidental que condiciona a eficácia, subordina a eficácia do contrato, é o termo. O que é o termo? Termo é a época que o contrato vai começar a gerar efeitos, que o contrato vai terminar de gerar efeitos, ou que cada prestação será cumprida. Termo, então, é um evento futuro certo. Condição era futuro incerto. O termo é futuro certo. Por exemplo, no Natal de 2020, eu vou dar para meu filho um relógio de ouro. No Natal de 2020. Significa o quê? Eu sei que vai acontecer. Parece que o mundo está acabando, mas ainda está resistindo. Então o Natal vai acontecer.
Posso até não estar vivo lá, mas o Natal vai acontecer. Certo? No dia 1º de fevereiro de 2021. Essa data vai passar? Vai existir? Vai. Então, termo é aquilo que eu sei que vai acontecer e que está no futuro. Tanto o termo como a condição, eles podem ser suspensivos ou resolutivos. Termo ou condição suspensivos são aqueles que, enquanto não acontecerem, o contrato não gera efeitos. O contrato fica suspenso em stand-by e só vai gerar efeitos depois do termo ou se acontecer a condição e depois dela. Ok? Então, a condição ela é suspensiva, ela suspende os efeitos do contrato. Ok? Então, nesse caso, o contrato fica stand-by, não gera efeito para ninguém até que aconteça a condição. Em outros casos, a condição pode ser resolutiva e o termo também resolutivo. Significa que o contrato gera efeitos até lá e quando acontecer o termo, ou se acontecer a condição, o contrato termina ali. Tá? Então, termo suspensivo ou condição suspensiva, o contrato começa a gerar efeitos depois. Termo resolutivo ou condição resolutiva, o contrato gera efeitos até o acontecimento. Tá certo? Por exemplo, um contrato de locação que tenha 3 anos de validade, eu celebro com o Matheus um contrato de locação em que ele vai alugar minha casa do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 1º de janeiro de 2023, significa que o termo inicial, termo suspensivo, que não gera efeito antes, é 1º de janeiro de 2020. O termo final, ou termo resolutivo, é 1º de janeiro de 2023. O contrato não gera efeito antes de 1º de janeiro de 2020 e não gera efeito depois de 1º de janeiro de 2023. Ok? Entendido? E, por fim, o outro elemento acidental que subordina a eficácia de um negócio jurídico é a existência de um encargo. Encargo é uma obrigação imposta a quem recebe algo gratuito, uma doação, um comodato, etc. É um contrato que, a princípio, ele não teria que fazer nada, mas só que se estabelece um encargo, uma obrigação para ele. Exemplo, eu estou doando para um sobrinho meu uma fazenda, só que eu coloco um encargo. Qual que é o encargo? Ele vai construir uma escola com 2 salas de aula, uma para alfabetização de crianças, outra para alfabetização de adultos, e vai manter a escola funcionando, contratar professores, etc. Tá? Ele tem uma fazenda à disposição dele. Essa fazenda rende para ele por ano milhões. Tá? Eu dei isso para o meu sobrinho, doei ela. Só que eu estabeleci, olha, a educação desse povo para mim é prioridade, então você vai manter a escola. Tá? Porque o que acontece? Eles vão ser alfabetizados dentro da fazenda, depois de alfabetizados, né, até o ensino fundamental completo, eles procuram a continuidade do estudo onde quiserem, mas até o ensino fundamental completo tem que dar na fazenda. Tá? Então é isso, é um encargo. Ele é obrigado a construir? É. E se ele não construir, eu posso revogar a doação, posso tomar de volta a fazenda para mim. Tá ok? Então, encargo seria uma obrigação imposta a quem recebe algo gratuitamente. Tudo bem? Vou falar agora especificamente da licitação. Licitação é um processo administrativo que é formal. A lei estabelece exatamente como ele deve ser estabelecido. Ele é prévio aos contratos com a administração pública. E ele serve para que os entes públicos possam obter para si a melhor proposta, a proposta mais vantajosa em relação a preço e em relação à qualidade das contratações. Então, é feito um concurso entre as pessoas interessadas em prestar serviço à administração pública e, através deste concurso, os interessados apresentam suas propostas. A administração, então, de posse das propostas feitas pelos interessados, poderá avaliar qual proposta lhe é mais vantajosa. E uma vez que chegue a esta conclusão, celebrar
a contratação apenas com essa proposta vencedora. Tá? No Brasil, as licitações são regulamentadas pela Lei 8666 de 93, tá? Vocês vão ter que ter sempre essa lei ao lado de vocês na hora de contratar com a administração pública, obedecer os ditames da lei e do edital de convocação da licitação, tá? De normas gerais para licitações e contratos. Tem a Lei 10.520, que também é conhecida como pregão destinado a bens e serviços. Tá? Então, a Lei 10.520 fala da contratação de bens e serviços. Outras leis complementares, como a Lei 12.462, que fala do regime diferenciado de contratações, o Decreto 5.450 de 2005, que regulamentou, né, a Lei 10.520, falando do pregão eletrônico, forma eletrônica de se realizar o pregão. Tudo isso tem que ser objeto de estudo de vocês. Professor, você não vai ensinar essas leis todas? Gostaria, mas não tem condição em uma matéria que a gente só tem uma aula semanal a gente conseguir encerrar isso tudo, né? Seria necessário pelo menos uma meia dúzia de aulas para a gente falar disso, e isso não cabe na nossa ementa, mas aquele negócio, existem consultores e advogados especializados, e eu recomendo pelo menos uma consulta quando vocês forem participar de um pleito licitatório, para que uma pequena irregularidade não tire vocês do certame, não tirem vocês da disputa, ok? Bom, por que licitação é um bom negócio? Só se você pensar, esse slide eu devo ter feito há 2 anos, 2 ou 3 anos. O nicho econômico licitação, antes desse slide ter sido feito, já gerava 600 bilhões de reais por ano em contratações. É muito dinheiro disponível para contratação de obras públicas. Não que quando você vê esse dinheiro, você pensa assim, isso é maracutaia, licitação no Brasil tem que ter propina, tem que... Só existe isso porque as empresas se sujeitam. Se as empresas pararem de cometer esses atos, os políticos não vão ter de quem exigir. Não vão ter de quem exigir. Se ninguém dá propina, ninguém recebe. Professor, você está falando que a culpa é da empresa e não do político. Não. Estou dizendo que você tem que entender que nós não podemos sarar o Brasil da corrupção se a gente não começar por algum lugar. Você entendeu? Então, olha, os CEOs de algumas empresas se reúnem antes de um processo licitatório e fazem uma carta de boas intenções entre si, se obrigando a fazer propostas limpas, sem qualquer tipo de corrupção. Olha, nós vamos disputar, algumas nós vamos ganhar, outras nós vamos perder, mas vamos fazer uma gestão de boa fé entre nós, vamos concorrer limpamente, não vamos deixar políticos desonestos mancharem. Vocês viram que o que aconteceu com a Odebrecht, maior empresa de engenharia do Brasil, praticamente fechou. Talvez consiga se reerguer, e nada impede que se reerga, mas por causa da participação em corrupção. Não é necessário, tá, esse tipo de conduta para se enriquecer. Basta que você haja dentro do que a lei determina, ok? Agora, é necessária a licitação, é necessária a obra pública. Tá? Precisa de obra pública, porque o país precisa crescer em infraestrutura. E, ao mesmo tempo, você realizar a licitação, você aquece a economia como? Gerando emprego. Aquela empresa que ganhou a licitação, ela vai se estabelecer de uma forma que vai contratar uma galera. E essas pessoas que vão ser contratadas e vão ganhar um salário, vão começar a consumir, gerando um aquecimento do comércio e das outras empresas. Isso movimenta a economia de uma forma geral. Tá? Isso faz o sangue circular
na economia da nação. Então é importante devolver o dinheiro público que é cobrado da gente por impostos em obras, de forma que esse dinheiro volte à iniciativa privada, gerando emprego, gerando renda e gerando consumo. Isso faz com que as pessoas passem a integrar a economia de alguma forma, a cadeia produtiva de alguma forma. Né? É importante, isso diminui a taxa de desemprego, aumenta o consumo, aumenta a produção, aumenta a balança comercial, ela tende a melhorar, né? A partir do momento que você começa a produzir mais, e uma vez produzindo mais, porque existe mais gente que consome, você começa a ter um excedente de produção que você vai exportar. Seu preço fica mais competitivo, porque você cresce economicamente, tudo isso está envolvido. Né? Agora, nem sempre é necessário licitar. Existem alguns casos, algumas hipóteses em que é possível fazer uma compra sem licitação. Por que é possível? Porque existem situações que não é admissível você submeter a questão à concorrência. Porque se exige algo ou rápido ou especializado demais para que se obedeça a um critério de escolha aleatório. Você precisa contratar uma pessoa específica ou precisa contratar de forma rápida para atender certa necessidade urgente. Ok? As hipóteses são essas que eu vou falar agora. Primeiro, compras de até R$8.000 de objetos ou até R$15.000 para serviços e obras de engenharia. Isso foi aumentado para R$100.000 durante a pandemia, mas é um aumento temporário, não vai continuar em R$100.000, tá certo? Durante a pandemia, até R$100.000. Porém, isso foi feito para facilitar a instalação de leitos de UTI, etc. e tal. Pós-pandemia, volta a ser 15, porque é o que a lei determina. Certo? Foi uma lei temporária, tá? que estabeleceu R$100.000. Significa que, durante o tempo da pandemia, subiu para R$100.000 a contratação sem licitação de serviços de engenharia, mas que o valor é R$15.000. Tá? Por exemplo, se eu perguntar na prova qual que é o valor segundo a lei, qual que é o valor de contratação de serviços de engenharia sem necessidade de licitação, vocês vão responder 15.000. Porque a lei temporária não tem valor fora do tempo da pandemia. Temporariamente foi aumentado para 100.000. Mas o valor que a lei determina é 15.000. Tá bom? Caso de guerra, por quê? Olha, bolas. Os outros estão jogando bomba na nossa cabeça. Eu vou fazer licitação? Não! Eu preciso comprar avião, eu preciso comprar bala de revólver, eu preciso comprar canhão, tudo. Urgente. Aí eu vou não só comprar de quem me oferecer, mas como também vou determinar, inclusive por decreto, que algumas fábricas no país sejam convertidas na sua linha de produção para armamento bélico. Porque senão eu vou... Acabou tudo aqui, as balas, acabou as granadas, acabou tudo. Acabou a guerra? Não, a guerra não acabou, eu preciso continuar tendo arma. Tá? Terceira hipótese, em caso de emergência ou calamidade pública. A barragem estourou, o barro está descendo. Nós vamos ficar fazendo licitação para comprar água mineral? Não pode, o povo precisa. Então nós temos que comprar cesta básica e água mineral. Não importa se vai passar de R$8.000, que é o valor que a gente teria que obedecer, até 8.000 não precisaria de licitação. Não importa se vai passar de 8.000, nós precisamos comprar sem licitação. A justificativa é calamidade pública. Tá? Pandemia. Foi decretada calamidade pública. O povo está morrendo. Eu vou ficar preocupando de fazer licitação para comprar máscara, álcool gel? Não posso. Não posso. Não significa que é com corrupção. Só significa que é sem licitação. Não significa que é superfaturado. Tá? Só significa que é sem licitação. E aí, se a pessoa aumenta o preço em 10 vezes para me vender porque não está tendo licitação e eu compro, eu sou punido por improbidade administrativa. Eu estou usando o dinheiro público de forma inadequada. Certo?
Contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos. Treinamento, né? Você vai aplicar treinamento para o órgão de se desenvolver, adquirir conhecimentos técnicos extraordinários. Tudo. Peraí. Quem é que vai dar esse treinamento? Qualquer um? Não. Tem que ter expertise. Certo? Tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de dar esse treinamento. Então você não pode contratar qualquer um. Você vai contratar a empresa especializada que oferece um serviço de qualidade. E nesses casos você pode ter que precisar contratar sem licitação. É permitido. Não quer dizer que, nessas hipóteses, não quer dizer que a licitação seja proibida. Só é permitido comprar sem licitar. Ok? Então, é necessário que você contrate alguém com especialidade. Se só tiver uma pessoa com especialidade, você vai contratar aquela pessoa. Você não vai submeter a concorrência para aparecer um que dá uma proposta mais baixa, mas não tem a qualidade necessária. Tá? Restauração de obras de arte e objetos históricos. Para não sair aquela estátua do Cristiano Ronaldo que parece que está com vontade de ir no banheiro, certo? Uma estátua mal feita, né? Uma obra de arte mal restaurada, você vai ter que contratar o melhor, a pessoa que tem capacidade para fazer esse restauro de objetos históricos e obras de arte. Não existe outra possibilidade, você não vai colocar isso na mão de qualquer um. Aí é preciso contratar sem licitação. Contratação de associações sem fins lucrativos nos casos elencados na lei. Presume-se o quê? Se essa associação, se essa organização não tem fim lucrativo, presume-se que a proposta dela não inclui a intenção de lucro. E não incluindo a intenção de lucro, essa proposta já é vantajosa para a administração. Então, dentro dos casos elencados em lei e obedecendo os critérios de probidade e boa-fé administrativa, tá? Celebrando esse contrato de forma moral, aí você pode contratar sem licitação. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que eu não tenha esclarecido, que eu possa esclarecer? Bom, na próxima aula, semana que vem, segunda-feira, eu vou pedir a gentileza a vocês que entrem 7h50 em ponto. Vou dizer por que eu quero que vocês entrem às 7h50 em ponto. É uma aula que é a última do semestre antes da prova, provavelmente. Eu não tenho certeza da data exata da prova, se é na primeira ou se é na segunda semana, mas a gente não vai deixar isso, né, para a última hora. Então eu preciso terminar o conteúdo da aula que vem em uma aula, tá certo? Então eu vou pedir a gentileza para que entrem exatamente 7h50, porque às 7h52 eu vou começar a falar, tá bom? Então semana que vem não entra 7h57, 7h58, não, porque você vai perder aí uns 5, 10 minutos de aula, quase. Tá bom? Pessoal, se tiverem dúvidas sobre o conteúdo que a gente fala na sala de aula, podem me mandar mensagem. Vocês têm meu contato lá no grupo da turma, então podem me mandar mensagem que eu vou ter prazer em responder, tá joia? Um abraço a vocês, vou interromper a gravação agora, tá joia?